Olá pessoal do canal Tributube, tudo bem? Bem-vindos ao canal, eu me chamo Diego e hoje vou falar para você um pouquinho sobre o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação. O ITCMD é de competência dos estados e do Distrito Federal, conforme prevê o artigo 156, o inciso 1 da Constituição Federal e os artigos 35 a 42 do Código Tributário Nacional. O fato gerador do ITCMD é a transmissão de bens ou direito a título gratuito por causa-morte ou ato inter vivos de doação. Ou seja, sempre que houver doação ou transmissão de bens pelo decujus, será incidido o ITCMD num patamar não superior a 8%. Vamos falar um pouquinho sobre a competência. Se for de bens imóveis, será no estado onde estiver localizado o bem. E se for de bem móvel, será no local onde se processa o inventário ou o arrolamento. E o momento da transmissão na causa-morte será, como preceitua o princípio da SAISINE, com o fenômeno morte. E se no caso de doação, nós temos dois momentos. O primeiro, para bens imóveis, é no momento do registro no cartório de imóveis, e para bens móvel é com a tradição, o momento da entrega do bem ou objeto. As alíquotas são fixadas livremente pelos estados e pelo Distrito Federal, desde que não ultrapasse a alíquota máxima de 8%. Aqui no estado do Amapá, por exemplo, é praticado 3% para doação e 4% para transmissão de bens. Os sujeitos ativos são os estados ou o Distrito Federal, pois estes possuem o direito de exigir o tributo. E o sujeito passivo é sempre os contribuintes beneficiários ou da doação ou transmissão. O lançamento do tributo será sempre por declaração, como preceitua o artigo 147. Porém, nada impede que ele seja feito de ofício, desde que respeite, é claro, o prazo decadencial. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o ITCMD. Eu espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Boa tarde, me chamo Claudenora. Estamos aqui com o acadêmico de Direito, Homero Martins, que vai falar a respeito do imposto ICMS. Boa tarde, Homero. Boa tarde, Cláudio. Homero, qual o conceito e a fundamentação legal deste imposto? O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele é um imposto estadual e esses serviços incluem serviços de transporte intermunicipal, interestadual e serviços de comunicação. Sua fundamentação legal está no artigo 155, inciso 2º da Constituição Federal e também na Lei Complementar 87 de 96. E Homero, qual é o sujeito passivo e ativo deste imposto? O sujeito ativo são os estados e o Distrito Federal. Por ele ser um imposto estadual, ele não pode ser tributado pela União nem pelo município. O sujeito passivo são as pessoas físicas e jurídicas que trabalhem de forma habitual com operações de circulação de mercadorias e serviços, incluídos aí serviços de comunicação e serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Gostaríamos de agradecer a sua presença, Homero. Muito obrigado. Olá, estamos aqui com o acadêmico de Direito, Max, que vai falar sobre o imposto ICMS. Qual é o fato, Max, gerador e quando eu devo pagar este imposto? Bom, a obrigação de pagar o ICMS ocorre quando houver a circulação de mercadorias, desde que ocorra a transferência de titularidade, ou seja, quando tiver a modificação de propriedade da mercadoria ou serviço. Qual é o elemento espacial e temporal deste imposto? O elemento espacial é onde ocorre o fato gerador, ou seja, o local onde ocorre a saída da mercadoria ou a prestação do serviço. E o elemento temporal é quando ocorre o fato gerador, ou seja, é o momento em que é feita a transferência de mercadorias ou a prestação do serviço. Olá, estamos com a acadêmica de Direito, Francinete Gomes, que vai falar um pouco a respeito do imposto ICMS e da alíquota e da base de cálculo. A alíquota do ICMS varia de estado para estado. No Amapá,
a alíquota é de 18%. Cabe ressaltar que, conforme a resolução do Senado Federal de número 22/89, há duas alíquotas, as internas, que são aquelas livremente estipuladas pelos estados, usualmente 17% ou 18%, e as interestaduais, para as quais há o seguinte critério: alíquota de 7% para as operações interestaduais que destinarem mercadorias ou serviços a contribuintes dos estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e para o Espírito Santo. Existe também a alíquota de 12%. Ela se aplica para as operações interestaduais que destinarem mercadorias ou serviços a contribuintes dos estados das regiões Sul e Sudeste. E, por fim, existe a alíquota de 17% ou 18% que vai incidir sobre as operações de importação. Agora, falando um pouco sobre a questão da base de cálculo. A base de cálculo do ICMS pode ser sobre o valor da operação em se tratando de operação de circulação de mercadoria, sobre o preço do serviço em se tratando de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e também sobre o valor da mercadoria ou bem importado. Gostaríamos de agradecer a presença da Francinete. Muito obrigada. Estamos aqui com o acadêmico de Direito, Helder Miranda, que vai falar a respeito do imposto ICMS. Qual a modalidade do lançamento? O ICMS tem o seu lançamento por homologação. O próprio sujeito passivo antecipa o pagamento do crédito tributário sem o prévio exame pela autoridade administrativa. Quais são os princípios aplicados a esse imposto? Bom, são aplicados ao ICMS o princípio da legalidade, da anterioridade nonagesimal, da seletividade e da não cumulatividade. Gostaria de agradecer a presença do acadêmico Helder Miranda e agradecer a todos que participaram desse trabalho. Meu muito obrigada.